Em primeiro lugar, e às vezes importa dizer o óbvio as vezes que forem necessárias, trata-se não de uma operação militar, conforme tem sido dito pela Federação Russa, mas de uma invasão de um país soberano. E esta questão da violência da guerra em concreto, nunca deve ser perdida de vista no debate que tem vindo a ser feito. Por outro lado, esta guerra agressiva, que parte, evidentemente, militarmente da iniciativa da Federação Russa, tem um contexto histórico. E é sobre esse contexto histórico que eu gostaria de partilhar 2 ou 3 ideias, neste caso, até baseadas numa certa perspectiva de que aquilo que alimenta, ou que tem alimentado a guerra, parte muito de uma destruição histórica. E a questão que se coloca é, perante uma destruição histórica, se nós devemos simplesmente rejeitá-la e não querer discuti-la, ou o contrário, se essa destruição nos ajuda ou não nos ajuda a compreender e a dar contexto à guerra. E a minha opinião é que sim, que a destruição importa também ela ser considerada. E parte daqui de alguns elementos. O primeiro é, desde logo, o fim da União Soviética, a extinção do Império Soviético, a partir de 1991, provocou entre os russos um sentimento de humilhação, porque aquilo tinha sido a construção do século XX, do século XIX, do século XVIII, do século XVII, da relevância dos russos, perde com a fragmentação da União Soviética. Portanto, essa é a primeira questão, que é o sentimento de humilhação pós-91. E o mundo transforma-se, evidentemente, no mundo que é unipolar, onde as 2 superpotências que equilibraram o século XX, uma delas desaparece, portanto passa a ser o mundo do capitalismo. Aliás, o célebre livro, o livro de Fukuyama, não é? do fim da história, o último homem, como se fosse o triunfo do capitalismo e do modelo ocidental. Portanto, parte disso, da humilhação histórica, e em segundo lugar, aquilo que vai surgindo nos anos 90, e é isto que se quer no Ocidente, nós não estamos ainda a compreender na plenitude, é um novo tipo de elites. As elites pós-soviéticas vão surgir deste contexto histórico concreto, da humilhação, de a Rússia já não conta no mundo, e vão, do ponto de vista orgânico, criar uma perspectiva histórica baseada no fortíssimo nacionalismo. A ideia é esta, é reconstruir aquilo que é a grandiosidade da Rússia czarista dentro do espaço geográfico e afetivo da antiga União Soviética. Não há nenhuma ligação com o comunismo, não há nenhuma ligação com o marxismo, é, na minha opinião, precisamente o contrário. Ou seja, aquilo que caracteriza o regime de Putin, que é uma autocracia, é a inexistência de uma ideologia. Ou seja, é o culto da vitória na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra Patriótica, é o culto do sacrifício de todos aqueles que morreram na resistência aos nazis, que alimenta este espírito ultranacionalista da Rússia contemporânea. E último ponto, dentro daquilo que é a destruição histórica, chamemos-lhe assim, aliás, consubstanciada num artigo que o próprio Putin escreveu e publicou logo no início da invasão, tem a ver com aquilo que os russos querem. O que eles querem, esta autocracia, parece-me, é reconfigurar o mundo, um mundo unipolar, um mundo multipolar, onde vão surgir vários blocos regionais dominados pela Rússia, pela China, pela Índia, pelo Irão, talvez até pelo Brasil. Portanto, é, no fundo, criar um novo tipo de relações internacionais, a nível daquilo que são as formas como os povos e como os Estados se relacionam, e do ponto de vista interno, tem a ver com uma perspectiva, essa sim, baseada na história daquilo que era a Rússia czarista, a Grande Rússia, que é reunificar os povos eslavos. Ou seja, aquilo que é o Principado da Moscóvia, que foi erguido a partir do Rus de Kiev, que é a origem do primeiro Estado eslavo naquela região, através dessa ideia, não é, do centro do Estado eslavo, através dos Principados da Moscóvia, agregar aquilo que é a pequena Rússia e a Rússia branca, ou seja, a Bielorrússia e a Ucrânia. Portanto, este é o espaço vital, o espaço emocional, o espaço também etnográfico, cultural, folclórico, étnico também, que os russos estão a usar para mover, de certa forma, esta guerra, que tem um ponto que me parece-me importante, e voltarei a ele, que é, no fundo, desagregar a Ucrânia para criar um estado de fronteira entre aquilo que é a Rússia e o Ocidente. Portanto, no limite, aquilo que os russos, que esta autocracia pretende, é isto, encarar a Ucrânia como uma inexistência histórica, como ela própria uma destruição, uma produção da União Soviética bolchevique, para agora ser agregada e depois desagregada nesta nova forma de encarar o mundo. Eu tinha uma opinião um pouco diferente em relação àquilo que tem sido dito sobre a perspectiva de como os russos estão a interpretar este conflito.
Na verdade, ele não terá começado neste discurso que acabou de referir, não terá começado sequer na invasão da Crimeia ou tampouco a Geórgia. Eu penso que temos que olhar um pouco mais para trás e para o final da Guerra Fria e aquilo que representa em termos do próprio sentimento de humilhação que a partir daí tem consumido os russos. Para os russos caiu o Império Soviético, que tinha perdurado desde 17, e acima de tudo a Rússia passa a ser vista como um país irrelevante. Deixou de contar naquilo que era o sistema internacional de forças. E eu penso que desde então os russos têm dificuldades, e bem, para lidar com este sentimento de perda que se agravou. Agravou-se à medida que o Ocidente, a NATO e a União Europeia tentam exportar o seu modelo até às fronteiras daquilo que tinha sido o Império Russo. Sr. Professor, desculpe interrompê-lo, mas quando fala dos russos, fala da generalidade da população russa. Quem é que vibrou com a perestroika? Foi só o Ocidente? Essa é que é a questão. Nós estamos a olhar para a Rússia, para as suas fronteiras artificiais, não estamos a olhar para aquilo que são os povos russos. Talvez nós possamos olhar para os povos eslavos, quem é que eles são, que são de facto os russos, são de facto os ucranianos e a Bielorrússia. Aquilo que era e que sempre foi a grande Rússia, ou seja, a Rússia à volta daquilo que é Moscou, da Moscóvia, com a pequena Rússia e com a Rússia branca. É isto que são originalmente as ligações dos russos, dos povos eslavos, à sua paisagem, à sua terra. Portanto, isto visto da perspectiva dos russos, a Europa, no fundo, é como se fosse uma península agregada a esta grande massa que é a Rússia, e a Rússia original, é isto, são os povos eslavos que estão agregados artificialmente a países como a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia.